Shalom a todos, que o Eterno possa, neste momento, abençoar todos que estão ouvindo aí esta mensagem, né, através aí da internet, e que o Eterno possa dar o entendimento necessário e a compreensão exata daquilo que nós estamos querendo mostrar aí a respeito do perfeito sacrifício, né, que o Eterno e que o Ruach HaKodesh possa abrir o entendimento de todos, né, para que possamos compreender, entender e absorver de maneira única e espiritual, que haja transformação. Pois bem, hoje nós iremos abordar um assunto que é o perfeito sacrifício. Esse perfeito sacrifício, ele foi justamente aplicado a quem o criou. Ou seja, a única pessoa, digamos assim, que fez e mostrou e demonstrou em prática realmente o perfeito sacrifício foi o Mashiach. Ele foi o único e perfeito sacrifício existencial. Aos tempos, há 2015 anos atrás, ele estava realizando este perfeito sacrifício. Pois bem, mas para nós entendermos este perfeito sacrifício, nós devemos entender como que se originou os sacrifícios, por que vieram. Já vi muito na internet pessoas dizerem: o Eterno é tão bom, e por que ele permite que os homens venham usar os animais e matar os animais como forma de sacrifício? Por que o Eterno fez isso? Pois bem, ele é tão bom mesmo que quem era para morrer era você. Quem era para pagar pelos seus erros e pecados e iniquidades era você. Mas o Eterno abre uma exceção e permite que animais inocentes venham sofrer com a morte física, para que você venha a se ter o direito, né, do perdão, né? Venha a se ter o direito do perdão e assim você ter uma vida em obediência ao Eterno, e após a sua morte você ser regenerado num mundo vindouro, né? Porque nós estamos vestidos com este corpo ele é imperfeito, ele não é perfeito, nele existe a corruptibilidade, e a corruptibilidade não pode herdar a incorruptibilidade, que é o Olam Rabá. Se este corpo que veste nossa alma não for purificado, não for santificado, né, não haver nele uma purificação genuína, não temos como termos um relacionamento com o Eterno neste mundo. Infelizmente, nós iremos falir ou perecer. E se perecermos, nossa nefesh, alma, estará impurificada, impura. Ela não estará pura, né? E aí cabe o Eterno julgar conforme aquela pessoa merece. Pois bem, o perfeito sacrifício, ele é algo muito magnífico, muito grandioso. E nós iremos explicar de uma maneira bem simples
de uma maneira eficaz, para que você possa ter a compreensão verdadeira do que é isso. Antes, quando nós estávamos no cristianismo, nós apenas ouvimos falar que Jesus morreu na cruz. Tudo bem. Mas nós não sabíamos o verdadeiro significado. Éramos levados por ventos de doutrinas de homens com apenas o sentido de crer e pronto, e não praticar mais nada. Sem falar que nós não estudávamos as Escrituras como deve ser estudado. Pelo contrário, nós ouvíamos pessoas falando no altar e diziam: Jesus morreu por você, você tem o direito da vida. Mas para uma lógica, para uma pessoa que quer compreender as coisas, isso não é claro. Peraí, basta eu apenas crer? Não. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que entender o fundamento principal do início que isso ocorreu, para me entender o perfeito sacrifício. Por isso que nós estamos aqui falando sobre este perfeito sacrifício, para que a gente possa ter, encaixar o quebra-cabeça, né? Encaixar em união com a Torá e a Brit Hadashah e o Taná, né? Para que a gente possa compreender melhor. Pois bem, existe algumas pessoas que, infelizmente, é a última carta, né, de Hassatan, o desprezo da Brit Hadashah. O que tem de pessoas desprezando a Brit Hadashah por se acharem que são judeus, que são pessoas, né, santas demais, digamos assim. Então elas começam a excluir a Brit Hadashah. São pessoas que vivenciaram, testemunharam momentos de elevação, mas infelizmente caíram. E tem muitas congregações messiânicas agindo desta maneira. Eu não sei com que base, eu não sei. E anulando o Mashiach, dizendo que a Brit Hadashah foi enxertada por Roma. Isso é triste. Acreditamos que a própria Bíblia, a Torá, o Tanar e a Brit Hadashah são 3 em uma. São três histórias em uma só Bíblia. Eu acredito que isso é suficiente, mesmo com adulteração, com alguns enxertos, digamos assim, que é mínimo. Acredito que isso seja o início para que as pessoas possam se apegar ao Eterno. Mesmo com nomes trocados, mesmo com nomes do Mashiach trocado, que é Jesus Cristo, o Eterno, o nome do Eterno trocado para Deus, e assim sucessivamente. Infelizmente isso tem acontecido. Mas nós iremos falar de uma maneira bem clara e simples, para que a gente possa compreender o verdadeiro sacrifício. Disse: Adão e Eva se achavam como criminosos. Quando eles caíram, eles se achavam como criminosos, ou seja, desobedeceram a ordem do Criador, guardando a sentença que a transgressão havia traído sobre eles. Antes, porém, de ouvirem falar nos cardos e espinhos, na dor e na angústia que lhe caberia em quinhão, e do pó a que deveriam voltar, escutaram palavras que lhes deviam inspirar esperança. Se bem
que devessem sofrer. Poderiam guardar no futuro a vitória final. Veja, eles estavam esperando uma sentença terrível, mas o Eterno lhes deu uma esperança. Isso está em Gênesis, Bereshit, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler. A versão que eu estou usando agora é a Bíblia Judaica. Capítulo 3, versículo 21. O Eterno fez roupas de pele para Adão e a mulher e os vestiu. O Eterno disse ao homem: vejam, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso, evitarei que ele estenda a mão e pegue também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Então o Eterno o enviou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo de onde foi tirado. Por isso, ele expulsou o homem e pôs ao oeste do jardim do Éden os querubim e uma espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, o homem ele foi expulso, mas o Eterno lhe deu um sinal de esperança. O Eterno lhe mostrou o fundamento principal desta vitória quando, imediatamente depois do pronunciamento do seu julgamento, ele fez para eles vestes de pele para cobrir sua nudez e vergonha. Embora não declarado, pode ser razoável supor que um animal inocente teve que morrer por isso. E talvez até mesmo que esse ato tenha sido entendido como uma forma específica de sacrifício. Ou seja, este animal foi morto justamente para mostrar para eles que havia uma esperança. Repetindo o versículo 21, e o Eterno fez roupas de pele para Adão e a mulher e os vestiu. Veja, o Eterno teve que sacrificar um animal para que eles pudessem se vestir. A provisão divina de vestes para os culpados se tornou um ato simbólico, assim como os sacrifícios no santuário do deserto garantiam o relacionamento especial entre o Eterno e seu povo. As vestes no jardim asseguravam aos culpados a imutável boa vontade de Hashem para com eles. Portanto, desde os primeiros dias da história da humanidade, os sacrifícios ensinaram que os seres humanos pecadores poderiam encontrar união com o Eterno, mas apenas mediante o sacrifício que o Mashiach faria, prefigurada nestes sacrifícios. Ou seja, o Mashiach não poderia ser sacrificado ali, naquele momento. Mas a humanidade que viesse após Adão e Eva, viesse entender, de acordo com um legado de passar de pai para filho. Adão passou para Abel. Abel passou para o pai de Enoque. Enoque passou para Noé. E assim foi indo, até chegar em Abraão. Quando chega em Abraão, Abraão já sabia o que era sacrifício. O Midrash conta que Adão, quando foi expulso, ele procurou e andou triste, vagando sobre os lugares e procurava algo para agradar o Eterno. Isso diz o Midrash. E ele olhou e disse: preciso ser purificado. E ele encontrou um rio, a qual este rio circunda a terra da Etiópia, que é a terra de Cush. E ali ele se banhou e se purificou no Mikvah. E ali ele se purificou. Imediatamente
Ele encontrou uma ovelha, um cordeiro, e ele sacrificou e derramou aquele sangue e queimou ao Eterno. E o Eterno o aceitou, o sacrifício. E esta foi a maneira mais óbvia de se entender um sacrifício, de se entender que era necessário a morte de um inocente para que o culpado fosse absolvido. Pois bem, existiam e existiram e foram se passando de pai para filho. Abel ofereceu um sacrifício. Caim também ofereceu um sacrifício, mas não foi aceito, porque o Eterno não se agradou. Por que Caim? O homem se relacionou sexualmente com Ravá, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim, qual o nome significa aquisição. E disse: adquiri um homem da parte do Eterno. Ela deu à luz também a Revel, irmão desse. Revel cuidava de ovelhas, a passo que Caim trabalhava o solo. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai com os produtos do solo. E Revel trouxe também o primogênito de suas ovelhas, ou seja, um cordeiro, incluindo sua gordura. Adonai aceitou Revel e sua oferta, mas não aceitou a de Caim. Veja, se o pai ofereceu um cordeiro, Abel também ofereceu um cordeiro e ele se agradou. E Caim, pelo contrário, sempre ofereceu um sacrifício contrário. E é justamente aí onde entra a questão. Como pode uma pessoa oferecer um sacrifício que não era feito aos seus pais? A pessoa oferece um sacrifício de frutos da terra. Peraí, é lógico entender que meu pai ofereceu o sacrifício de frutos da terra? Peraí, não, ele ofereceu o sacrifício do cordeiro para a purificação dos nossos pecados. Então eu tenho que fazer o mesmo, é óbvio. Pelo contrário, ele ofereceu os frutos da terra. Bem, e essa questão se deu num homicídio. Ponto. Finaliza-se aí. Em diante, passa-se o tempo, vem Abraham. Abraham diz: filho, o Eterno proverá o cordeiro para si, filho. O seu filho pergunta: pai, está aqui a lenha, o cutelo, o fogo. Mas e o cordeiro? Ele disse: o cordeiro o Eterno proverá, filho. Mal ele sabia que ali era a tipificação do Mashiach. Veja que o pai, Adão, seus antepassados de Abraham, Adão, o primeiro homem, compreendeu que o Mashiach viria e que a pessoa deveria fazer o mesmo, matando um sacrifício, oferecendo um sacrifício na morte de um inocente para que o culpado fosse absorvido. Lá em Adão, lá em Abraham, ele conhece o que Adão fez. O legado passou de pai para filho. E aí, Adão obedece à ordem do Eterno e leva seu filho, tipificando a morte do Mashiach. Tal pai leva o filho para ser morto. Chegando lá, todos conhecem a história, o anjo bradou e falou: não, Abraão, não faça isso contra o menino, já sei que teme o Eterno. E aí apareceu um cordeiro e ele ofereceu. E por isso ele se tornou pai de todos. Porque ele ofereceu o melhor sacrifício e entendeu. E amou o Eterno de forma única. Veja, passou Abraham. Abraham passou. Veio agora Moshe, ou Jacó.
Isaac e Jacó. Quer dizer, Isaac, Jacó, José. E o legado continuou passando de pai para filho. Porém, o número de pessoas em Israel se propagou, cresceu extraordinariamente, se potencializou a ponto de Faraó olhar e dizer: peraí, esse povo está crescendo muito, vamos pegar eles como escravos. E aí veio a época da escravidão. E o povo foi redimido a escravo, a obedecer às ordens de Faraó. Faraó aprisionou-os, deu a eles sofrimentos, desgraça, nudez, até o clamor deles chegou ao Eterno. E quando o Eterno os ouve, o Eterno diz para si mesmo que levantaria um líder do meio deles, da tribo de Levi. E esses foram homens honrosos, Levi. E aí, o Eterno escolhe Moshe. Moshe cresce, e aí liberta o povo, todos já sabem a história. E aí o Eterno começa a organizar o seu povo. A potencialização de uma nação estava começando. Embora já estava em maior número, mas havia de ter uma organização. E o povo de Israel esqueceu-se disso. O povo de Israel esqueceu. E ali o Eterno junta, pega ali Moshe explica para o povo, Moshe consagra o povo, do Eterno começa a dar os sacrifícios necessários para que o povo venha a ser livre, liberto, porque a Shekinah, a presença de Hashem, só poderia habitar no meio deles se o povo estivessem purificados de pecados, porque o Eterno jamais iria se manifestar no meio de pessoas impuras, rebeldes. Pelo contrário, o Eterno exigiu e falou: este povo tem que ter limites, este povo é de dura cerviz, não querem me obedecer, mas que sejam desta maneira. O Eterno começou a dar regras, mitzvot, começou a dar os 10 mandamentos, para que eles pudessem acreditar, absorver, compreender que o sacrifício era necessário. E chamou, pois, Moshe a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai-o ao peça. Então tomai o molho de isopor e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai a verga da porta, e ambos as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 22. Veja, ali já foi um sinal de que o sangue do cordeiro já estava purificando e livrando os israelitas da morte dos primogênitos. Em Levítico capítulo 2, versículo 3. E quando alguma pessoa oferecer ofertas de alimentos ao Eterno, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o censo sobre ela. E os trará aos filhos de Arão, e o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao soberano. E o que sobejar da oferta de alimento será de Arão e seus filhos. Coisa santíssima é da oferta queimada, de elevação. Essa era a oferta de elevação, de agradecimento, porque o Eterno perdoou os pecados do povo. E outra vez, em Êxodo 25, 2, 7, o Eterno diz: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alcançada, de todo homem cujo coração se move voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que deles recebereis. Isso já era ofertas. Isso foi para a construção do tabernáculo. Em Levítico, capítulo 4, versículo 27 e 31 diz: e se qualquer pessoa do povo de Israel pecar por ignorância,
fazendo contra algum dos mandamentos do soberano, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, por ignorância, e a porá sua mão sobre a sua cabeça e da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará o sangue e o porá sobre as pontas do altar de holocausto. E todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura dos sacrifícios pacíficos. E o sacerdote o queimará sobre o altar, por cheiro suave ao soberano. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoar o pecado. Veja, é óbvio, o Eterno está fazendo a mesma coisa como fez com Adão. É óbvio. O povo começou. Começaram a se santificar, mas infelizmente o povo pendeu para outro lado. O Eterno estabeleceu o sistema de sacrifícios para que os fiéis pudessem entrar em íntimo relacionamento com Ele. Por isso, as ofertas poderiam ser trazidas em diferentes situações. Ações de graça, expressão de alegria e celebração, dádiva, período de perdão, apelo penitencial, como símbolo de dedicação ou para restituição. Entre os mais importantes tipos de oferta estavam o holocausto, Levítico 1, e as ofertas de cereais, ofertas de manjares, Levítico 2, bem como os sacrifícios pacíficos, ofertas de comunhão, Levítico 3, ofertas de purificação, Levítico 4, e as ofertas de reparação pela transgressão ou pela culpa, Levítico 5, 14, 6 a 7. As três primeiras eram ofertas voluntárias que deviam lembrar ao doador e a nós que no fim tudo o que somos e temos pertence ao Eterno. O holocausto simboliza a dedicação total de quem faz a oferta. A oferta de cereais simboliza a dedicação de nossos bens materiais ao Eterno, sejam eles alimentos, animais ou qualquer outra coisa. Os sacrifícios pacíficos eram a única oferta da qual o participante recebia uma parte para o consumo pessoal. Os outros dois sacrifícios eram obrigatórios. Relembravam as pessoas que, embora as transgressões tenham consequências, elas podem ser curadas. A oferta de purificação, muitas vezes chamada de oferta pelo pecado, era oferecida após a contaminação ritual ou depois de uma pessoa se tornasse consciente de uma contaminação moral pelo pecado. A ampla função das ofertas mostra que cada aspecto de nossa vida deve estar sob o controle de Hashem. Como você pode entregar completamente a Ele o que você tem e o que você é? O que aconteceu quando você não fez isso? Isto é óbvio que o Eterno está mostrando misericórdia, compaixão. Mas infelizmente as pessoas não conseguem enxergar tamanha evidência, né? Tamanha evidência nos relatos que estamos apresentando. Este era o sacrifício atual do passado, digamos assim, atual do passado, essa é boa. Mas este era o perfeito sacrifício. Chegou uma hora no Tanar, em Malaquias, que o Eterno começa a não mais desejar sacrifícios de animais. Porque o povo já estava fazendo de maneira desorganizada, depravada. Infelizmente, o povo, mais uma vez, nós não estamos falando nem da destruição do primeiro templo, que acarretou, infelizmente, no pecado do povo de Israel.
no pecado do rei Salomão. E ali o Eterno espalhou as tribos pelos 4 cantos do mundo. Mas nós estamos falando agora, em Malaquias, antes da vinda do Mashiach ben Yosef. Estamos falando agora onde ele entraria em Jerusalém, no jumentinho, cria de jumenta, o servo humilde e sofredor, a qual o povo não era merecedor de que ele viesse em glória, porque o povo estava em pecados. E nesta vinda dele, ele está ali, cumprindo a profecia de Zacarias. Ele está cumprindo as profecias, ele viria, ele daria o início de uma geração a qual iria confiar, iria agradecer, iria hoje exaltá-lo sob maneira grande, porque ele é o nosso Mashiach, Mashiach ben Yosef. E ele, o Eterno, em Malaquias já diz que ele está repugnando as formas de como vocês apresentam sacrifícios a mim. E ele disse, oferece-o ao teu governador, se é que ele irá aceitar. Em outras palavras, sacrifícios de qualquer maneira. O povo já estava oferecendo ao Eterno sacrifícios de qualquer maneira. Não havia mais uma santidade, não havia mais uma pureza, uma purificação. Infelizmente, o povo de Israel estava em decadência mais uma vez. Profetas, que se diziam ser profetas, estavam roubando. Pessoas que se diziam mestres da Torá já estavam no legalismo da Torá, infiltrados na libertinagem, no erro, na promiscuidade, no pecado. Abomináveis homens que se diziam mestres, ensinavam nos templos, mas infelizmente estavam vivendo de maneira errada, de maneira ímpia. E o Mashiach teve que vir montado num jumentinho, cria de jumento humilde e pacífico. E muitos o compreenderam, muitos o viram. A qual a profecia de Isaías 53 refere-se e diz: quem deu crédito à nossa pregação. Muitos achavam que o povo de Israel estava em perfeitas condições de receber o Mashiach ben Davi. Meus irmãos e Errudim, jamais ele viria a um povo, jamais ele viria a um povo que estava errado, que estava vivendo de forma ímpia. O povo do Eterno vivendo de forma ímpia. Jamais ele viria como Mashiach ben Davi. Ele tinha que vir como Mashiach ben Yosef. E por isso Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço de Elohim? Isso que eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida. Por isso constate aí. Eu poderia ler a Bíblia judaica, mas faço questão de ler a Bíblia João Ferreira de Almeida. Tradução João Ferreira de Almeida. Porque foi subido como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de nós, que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões
e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o soberano fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e assim ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi contado da terra dos viventes, cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como um rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano da sua boca. Todavia, ao soberano agradou moê-lo, fazendo enferma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posterioridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do soberano prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercede pelos transgressores. Baruch Hashem. Veja, o nosso perfeito sacrifício estava se concretizando no madeiro. O Eterno se esvaziou e habitou entre nós e se fez carne. Lavou os nossos pés e derramou seu sangue precioso para que nós tivéssemos o direito da árvore da vida e entrasse pela cidade pelas portas. Esse é o nosso amo, é o nosso vivo Redentor, rocha forte. Esse sim era o verdadeiro sacrifício. Em Filipenses 4,18 diz: mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Elohim. Os talmidim começaram a reconhecer o perfeito sacrifício. Em Romanos 12, 1, 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que é o vosso culto racional. Não é uma coisa que apenas, creia, acredite. Não, é racional, é existencial. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Elohim. Romanos 12, 1, 2. Hebreus, capítulo 13, versículo 15 ao 16. Portanto, amados irmãos, completo, ofereçamos sempre por ele a Elohim sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da obediência e comunhão, porque com os tais sacrifício é que o Eterno se agrada. Baruch Hashem. 1 Kéfas
2:5 diz: Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Eterno por meio de Yeshua HaMashiach. Veja, isso sim é um sacrifício perfeito. Esse é o sacrifício que Hashem quer que ofereçamos hoje. Que confiamos, que venhamos confiar no sacrifício pleno e perfeito e magnífico de Yeshua HaMashiach no madeiro. Sacrifício vivo significa que toda a pessoa é consagrada ao Eterno de Israel. Inclui a dedicação do corpo, bem como a transformação do ser interior. Devemos ser separados, kadoshim, para o propósito único de servir ao Eterno. Os crentes se apresentarão inteiramente ao Eterno por causa das misericórdias de Hashem, descritas, que apresentam o Mashiach como nosso korban, nosso sacrifício, o meio de nossa techuvá. Neste conceito, o apelo de Paulo é que os talmidins imitem o Mashiach, a verdadeira compreensão de graça de Hashem, levar uma vida consagrada a Ele e o serviço de amor pelos outros, submetem o próprio eu e os desejos pessoais à vontade de Hashem, é a única pessoa razoável ao supremo sacrifício de Yeshua por nós. Tinha sido difícil mesmo para os anjos aprender o mistério da techuvá. Isto é, compreender que o comandante do paraíso, o Mashiach de Hashem, devia morrer pelo homem culpado. Quando foi dada a Avraham a ordem que oferecer o seu filho, isso atraiu o interesse de todos os entes celestiais. Com ânsia intensa, observam cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando a pergunta de Isaac diz: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: o Eterno proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e foi oferecido o cordeiro que o Eterno provera em lugar de Isaque, derramou-se então luz sobre o mistério da Emuná, Shelema ou Selena. E mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa provisão de Hashem havia feito para a techuvá do homem. Veja só que coisa linda. O Eterno substitui. O Eterno sempre nos amou e sempre nos amará. Compreenda o amor de Hashem, meus irmãos. Que este perfeito sacrifício, que este shiur que estamos dando aqui sobre o perfeito sacrifício, faça você ter em mente a clareza das coisas existenciais. E que você abrace a fé no Mashiach, no primogênito de toda a criação. Eita, que coisa boa, né? Para terminar, vamos ler Romanos, capítulo 9, para terminar nosso estudo. Digo-vos a verdade, como alguém que pertence ao Messias. Não minto, Bíblia judaica, tá? E também minha consciência dá testemunho. Governada pelo Ruach HaKodesh. Minha tristeza é tão grande e a dor do meu coração tão constante, que eu desejaria pôr-me sobre a maldição do Eterno e de ser separado do Messias. E se isso pudesse ajudar meus irmãos, minha carne e meu sangue. O povo de Israel. Olha o que Shaul está falando, gente. Como ele ama o povo judeu. Por isso você que é judeu está ouvindo isso. Olha o que Shaul Rachalia fala. E ainda tem gente falando que a Brit Hadashah é adulterada e não pertence. Meu amado Pai, tem misericórdia. Eles foram feitos filhos do Eterno. Continuando. A Shekhinah esteve com eles. As alianças lhe pertencem.
Da mesma forma, a outorga da Torá, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e deles, no que respeita à antecedência física, procedeu o Messias, que está acima de todos. Louvado seja e ao para sempre. Amém. Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra do Eterno tenha falhado. Porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac, deve ser considerado sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos do Eterno, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado somente semente de Abraão. Porque isto é o que a promessa disse: no tempo devido virei, a Sara terá um filho. Quanto mais o caso de Isaac, de Rebeca, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Isaac, nosso pai, e antes de eles terem nascido, os de terem feito qualquer coisa, boa ou má, para que o plano do Eterno pudesse permanecer como uma questão de sua escolha soberana, independentemente das ações deles, mas dependentemente do Eterno, aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Isto concorda com a passagem em que está escrito: amei Jacó, mas odiei Esaú. Por isso, devemos dizer: é injusto o Eterno fazer isso? De jeito nenhum. Porque ele diz a Moshe: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Portanto, isso não depende dos desejos e esforços humanos, mas do Eterno, que tem misericórdia. Porque o Taná diz a Faraó: por esta mesma razão eu o levarei, para que demonstre o meu poder em você, de modo que meu nome seja conhecido por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quiser e endurece a quem quiser. Entretanto, vocês me dirão: então por que ele ainda nos culpa? Afinal, quem resiste à sua vontade? Quem é você, mero ser humano, para sobejar o Eterno? O que foi formado pode dizer a quem o formou: por que me fizeste deste modo? Ou o olheiro não tem direito de fazer da mesma massa de barro uns recipientes para outro honroso e outros para o desonroso? E se o Eterno, ainda que estivesse desejosos de demonstrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com paciência as pessoas merecedoras da punição, prontas para a destruição? Que dizer se ele fez para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos objetos de sua misericórdia, os quais preparou de antemão para a glória? Isto é, a nós, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséia: a quem não era meu povo, chamei meu povo, e a quem não era amada, chamei amada. E no mesmo lugar em que lhe foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Elohim vivo. Contudo, em Yeshayahu, com referência a Israel, chama: ainda que o número do povo de Israel seja tão grande quanto o número dos grãos de areia do mar, apenas os remanescentes serão salvos. Porque Adonai cumprirá a sua palavra na terra com certeza e sem demora. Além disso, como Yeshayahu disse anteriormente, se Adonai Tetzavot não nos tivesse deixado uma semente, nós teríamos nos tornado como Sidom, estaremos perecidos como Amora. Portanto, o que devemos dizer isto aos não-judeus, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça, mas esta é a justiça baseada na confiança. Entretanto, Israel, mesmo cometendo a guarda da Torá, que oferece justiça, não alcançou o que a Torá oferece. Por quê? Porque eles não buscaram a justiça fundamentada na confiança, mas na prática de obras legalistas. Eles se chocaram com a pedra que faz tropeçar. Como diz o Taná: venham, pois em Sion uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que se virar de empecilho. Mas quem depositar sua confiança nela não será humilhado. Esse é o prefeito perfeito e perfeito sacrifício. Machia ben
Davi, que está por vir em nossa época aí. Logo, logo ele estará aí. Bem, meus irmãos, esta é a palavra que o Eterno nos separou para que a gente possa ter um entendimento amplo aí, né? De compreensão exata de que é um sacrifício. E que você procure, né? Obedecer ao Eterno, pedir direção a Ele. Acredito que mesmo você estando nas condições que você está, talvez você cometeu tantos delitos, erros, iniquidades, mas eu acredito se você, conforme está escrito, invocar o nome dele, pedir perdão e implorar por clemência a ele, ele virá e perdoará você e te justificará no sangue precioso do Mashiach, no perfeito sacrifício. Que o Eterno te abençoe, te guarde e proteja hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.